Cultos em lugares altos. Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Ezequiel, ainda no capítulo 6, encerrando hoje nos versículos 11 a 14. Mas gostaria de convidar você a curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas junto conosco estudarmos a palavra de Deus, que diz: e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Irmãos, você já foi a um culto e orações nos lugares altos, no monte, como é muito conhecido hoje em dia? Achou bom? Vamos entender isso sob o aspecto do Antigo Testamento. Ezequiel 6 fala desses lugares altos, que em hebraico é Bamá, que literalmente significa altura. Com isso, a intenção da palavra Bamá indica santuários em locais ao ar livre, muitas vezes em colinas ou qualquer lugar, até mesmo na porta da cidade ou num vale, conforme Jeremias 7:31, que diz: construíram o altar de Tofete no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício a seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Alguns pensam que lugar alto ou cultos de orações em lugar alto é por causa de sua localização. Outros entendem ser sua estrutura. Bamar, ou lugar alto, pode ser entendido como santuário assentado sobre o topo de um monte, este ao ar livre em sua maior parte. Nos versículos 11 ao 13, Deus manda Ezequiel utilizar agora as mãos e, as esfregando-as, também bater os pés e dizer de forma bem audível: ai! É por causa de suas práticas repugnantes que a espada, fome e peste virá sobre vocês. E a sentença foi: quem estiver longe de Jerusalém, a peste o matará. Quem estiver perto de Jerusalém, a espada o matará. E quem sobreviver e for poupado, morrerá de fome. Isso é a ira de Deus sobre o mal deles. Deus os deu o melhor da terra, tudo, e eles recusaram. A ingratidão estava estampada nas ações abomináveis que eles praticaram durante gerações. A punição é para nunca mais, tanto as próximas gerações e os remanescentes esquecerem do poder do Senhor. Serão todos estirados e cairão mortos em frente a seus ídolos. Todo o monte alto, todo topo de montanha, toda árvore frondosa e carvalho viçoso que foram usados para oferecimento de seus incensos aos ídolos serão destruídos, e eles espalhados mortos em frente a cada um desses ídolos. O próprio Senhor ensinou ao povo de Israel, e foi também escrito na história primitiva também do povo de Israel em Canaã, pois todos entendiam que os lugares altos tornaram-se locais de encontro de sacrifícios, ofertas de animais e incensos, conforme 1 Samuel capítulo 9, versículo 12 em diante, diz: elas responderam: sim, ele está ali adiante, apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. O argumento desse oferecimento era que o povo tinha esses sacrifícios nos lugares altos e sagrados devido ao templo ainda
não ter sido construído para honrar o Senhor. Conforme 1 Reis, no capítulo 3, o versículo 2, que diz: o povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Elias escolheu o Monte Carmelo para desafiar os profetas de Baal, conforme 1 Reis, no capítulo 18, visto que Carmelo era um lugar sagrado para os israelitas, mas também era para os pagãos. Veja a dificuldade. Após a construção do templo, os sacrifícios e cultos foram centralizados em Jerusalém e os lugares altos foram considerados inadequados e ameaçava a pureza da fé de Israel, pois toda e qualquer adoração fora do templo do Senhor e da supervisão sacerdotal corriam risco de influência dos cultos pagãos. Os profetas também condenavam lugares altos devido ao sincretismo em que quase todos os locais haviam imagens e adoração a Moloque, a Será e Camus. Isso de modo avulso e indiscriminado. Basta lermos 1 Reis 11, 2 Reis capítulo 23, veremos tudo isso. Então os lugares altos passaram a ser considerados centros de apostasia, porque competiam com Jerusalém. 2 Reis, no capítulo 17, versículo de 1 a 9. As reformas do rei Josias deram cabo com essas idolatrias desses lugares altos. 2 Reis, no capítulo 23, veremos isso. Por isso, irmãos, Ezequiel fala que esses lugares altos causavam tentações e deveria ser evitado suas práticas. Assim, irmãos, cuidado ao ir a cultos de orações dos montes. Se você tem a igreja local, se seu pastor, seu líder o chama a orar em dias de semana, vigílias no final de semana, e você não vai mais ao monte, você gosta de ir sempre, cuidado para não estar sendo desobediente à igreja e num tal monte estejas fazendo sacrifícios a ídolos e nem sabes. Isso, lógico, na visão do Antigo Testamento. Na égide do Novo Testamento em Cristo Jesus, estamos na graça nele. E orar sempre é bom. Orava Jesus em locais sozinho, sim. Incentivou ele também outros a orarem. Contudo, ele não podia orar no templo devido à perseguição. Mas tenham cuidado para não estar contra a igreja local, seus líderes e em busca de orações adversas. O próprio Jesus ensinou que é melhor orar em segredo em teu quarto e o Pai em segredo o ver e o atende, conforme Mateus no capítulo 6, versículos 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Vamos tomar cuidado com os lugares altos, culto nos montes. Se temos locais certos, não que não devamos ir, mas tome todo cuidado. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um ensino e cuidado que precisamos ter nesses cultos, inclusive orações em lugares altos. Mas louvamos ao Senhor, primeiro, porque podemos chegar na Tua presença, adorar o Senhor no quarto, ali em secreto, e o Senhor em secreto nos vê. Jesus nos ensinou isso. Jesus também orava nos cantos solitários, sozinho, não muito em grupo, mas ali era porque não tinha um local específico. Na sinagoga ele não podia orar muito. No templo ele também era impossível estar orando lá, era perseguido. Por isso ele nos ensinou a buscarmos em segredo a Tua presença. Ele fazia muito isso. Por isso, Pai, obrigado por esse grande ensino. O cuidado que precisamos ter. Temos, ó Deus, um templo local, da igreja local, que podemos ali ter orações, vigílias. Isso é muito importante, estarmos em comunhão. Pai, obrigado por esse momento. Deus abençoe cada irmão, cada irmã e seus pedidos, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Com todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.